Olá, turma, como é que tá? Tudo jóia? Eu sou o professor Flávio Conche, sou formado em Educação Física, mestre e doutorando em Ciências da Saúde pela UFMS, e a convite da professora Faina, vim falar um pouco sobre exercícios físicos com vocês. Bom, vamos lá. O que você precisa saber sobre exercício físico? Basicamente, qual é o tipo de exercício? A gente sabe que os exercícios podem ser divididos em duas categorias básicas, aeróbias e anaeróbias, ou seja, com a utilização de oxigênio e sem a utilização de oxigênio. Em que sentido? Eu digo na produção da sua energia, a produção do ATP. Tá? Existem alguns exercícios que você vai ter ali predominantemente produção de ATP sem a utilização de oxigênio e alguns exercícios predominantemente a produção de ATP com a utilização do oxigênio. Mas como que eu posso diferenciar esses dois exercícios? Qual é a diferença entre eles? Como que eu sei que um exercício ele é aeróbio e como é que eu sei que ele é um exercício anaeróbio? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é saber a definição de volume e intensidade. Qual é a diferença entre um e entre o outro? Bom, rapidamente, intensidade é o grau de esforço físico que eu faço, tá? O grau de contração muscular, o esforço, o gasto energético que eu vou ter. E volume, basicamente, é o tempo, é a duração daquele exercício. Vamos colocar isso em exemplos práticos. Musculação. Quando eu faço musculação, eu vou aumentar a carga, tá? Eu tenho um peso desse tamanhozinho, aí eu pego um peso desse tamanhozão. Eu aumentei a intensidade ou eu aumentei o volume? Muita gente acha, por o peso estar maior, eu estou aumentando o volume. Mas não, o peso é maior, então ele está ficando mais pesado, então eu estou aumentando o que? A minha contração muscular, a minha capacidade de realizar contração. Então, estou aumentando a intensidade, ok? O que seria, então, o aumento de volume? Se eu realizava 8 repetições, eu passo a realizar 12 repetições. Eu aumentei o volume, ou seja, a quantidade de repetições, e aumentei o tamanho do peso, tá? Aumentei a intensidade a qual eu vou realizar a minha contração muscular. Bom, e basicamente, como que isso interfere durante a prática do exercício físico? Simples. Dependendo do volume que você for realizado o seu exercício, ou seja, a duração, o tempo ou a intensidade, você vai ter a utilização de uma via metabólica diferente. Lembra que nós temos 3 vias metabólicas de produção de ATP? A primeira que é a creatina fosfato, que produz apenas uma molécula de ATP. A segunda é a glicolítica, que produz 2 moléculas de ATP. E a terceira é a fosforilação oxidativa, que me produz 38 moléculas de ATP. Bom, em que momento eu vou utilizar uma ou eu vou estar utilizando outra? Eu vou utilizar o creatina fosfato basicamente para produzir ATP, basicamente em exercícios de explosão, exercícios que eu faço com muita intensidade e rápido. Então, como lutador, quando ele vai dar um soco, um jogador de vôlei, quando vai dar um corte, um jogador de futebol, quando vai chutar um pênalti, tá? Isso é um movimento extremamente forte, extremamente rápido. Tá? Quem vai auxiliar na produção de energia para este movimento é o creatina fosfato. Maravilha! Quando eu vou fazer musculação, eu pego então o peso e faço as minhas 10 repetições, que vai durar ali em torno de 30 a 40 segundos. Quem está predominantemente sendo utilizado é o glicolítico, ok? A minha via metabólica é glicolítica, a minha glicose, ela é quebrada, produz ATP e tem como resultado final ali o piruvato, joia? Então o glicolítico vai estar sendo utilizado. E a fosforilação oxidativa? Vou fazer uma caminhada, vou caminhar daqui até algum lugar próximo, 2, 3 quilômetros, uma caminhada que vai durar ali alguns minutos, acima de 10, 15, 20 minutos. Então, eu vou estar utilizando prioritariamente a fosforilação oxidativa. Repara nessa palavrinha, prioritariamente. Não é exclusivamente, eu nunca vou utilizar exclusivamente agora, exato momento. Eu não estou utilizando somente a fosforilação oxidativa, né? Estou utilizando todas as minhas vias metabólicas, mas uma sempre estará em um patamar um pouco mais alto que a outra. Uma vai estar sendo solicitada um pouco mais de intensidade.
Então, quando você vai fazer um exercício, dependendo da intensidade e do tempo de duração deste exercício, você vai utilizar prioritariamente ou creatina fosfato, ou glicolítico, ou a fosforilação oxidativa, o ciclo de Krebs. Legal, lembra? Então tá. E o que isso interfere na sua vida, você como nutricionista? Muito, demais, porque cada via metabólica dessa vai estar utilizando um substrato energético específico. Bom, creatina fosfato, o próprio nome já fala, eu vou utilizar a creatina, ok? No glicolítico, olha só, glicose. Eu vou ter, então, eu tenho locais do meu corpo onde eu acumulo glicose. Como é que é? Ou como a gente chama, quando várias glicoses estão juntas e elas estão em lugares específicos do meu corpo? Isso, glicogênio. Basicamente, em 2 locais eu vou ter estoque de glicogênio, que é no meu fígado, glicogênio hepático, e são nos meus músculos, glicogênio muscular. Tá? Qual é a grande diferença entre um e o outro? É que um está no músculo e no fígado também. Mas olha só, o glicogênio muscular é aquele glicogênio mais, eu brinco, eu falo assim, aquele glicogênio babaca, sabe? Aquele cara que não empresta glicogênio para ninguém. Então, o glicogênio que está no meu bíceps é só do meu bíceps. Eu utilizei e acabou, eu posso pedir emprestado para o meu tríceps, ele não vai dar. Tá? O tríceps, empresta glicogênio. Não, é meu. Entendeu? Então, glicogênio muscular é utilizado pelo músculo aonde ele está armazenado. Bíceps, tríceps, peitoral, enfim. E o glicogênio hepático é o gente fina, é o legal, tá? Ele empresta glicogênio para todo mundo. Você quer? Então toma. Você quer? Então toma. Joia? Então eu vou ter ali a utilização do glicolítico, eu vou ter a utilização da glicose, a glicose que está estocada no meu glicogênio. Então onde vem a glicose? Dos meus carboidratos, tá? E a fosforilação oxidativa? Eu vou utilizar a glicose também, tá? Lá no ciclo de Krebs. Posso. É o mais utilizado? Não. Por que não? Eu tenho bastante glicose, eu tenho bastante glicogênio, tanto muscular como hepático? Tem. Um pouco. Relativo. Joia? Mas diz uma coisa. Seja sincero aí no seu corpinho. Você acha que você tem mais glicogênio ou você tem mais ácido graxo? Eu tenho mais ácido graxo, tenho certeza disso. Então, eu tenho muito mais ácido graxo. Então, ele vai ser utilizado prioritariamente na fosforilação oxidativa lá através da beta-oxidação. Lembra? Você tem seus adipócitos. Então, eu vou ter ali meu glicerídeo, que ele vai ser quebrado. Joia? Então, vou ter ali 3 moléculas de ácido graxo livre andando no meu sangue, sendo carregado pela albumina. Vai chegar até a minha célula, na mitocôndria, vai entrar na mitocôndria com auxílio da L-carnitina. E então ela vai ser utilizada no ciclo de Krebs para a produção de ATP. Bom, vamos lá então voltar agora com substratos energéticos, vias metabólicas e os exercícios físicos. Um exercício físico considerado de intensidade leve a próximo a moderada, tá? Vai utilizar qual substrato energético prioritariamente? Prioritariamente vai utilizar ácidos graxos, tá? Por quê? Eu costumo brincar, eu falo bem assim, que como é um exercício tranquilo, o seu corpo ele fala assim, peraí, por que eu vou usar o glicogênio muscular que não tem grande quantidade? Sendo que eu posso ir lá na barriguinha, pegar aquela gordurinha, não é muito bem assim não, né? Só um exemplo, tá? Pegar aquela gordurinha e transformar isso em energia. Eu tenho tempo, então o exercício é tranquilo, não é muito puxado, tá? E quando você está fazendo um exercício muito forte, intenso, você precisa de energia, o que o seu corpo fala? Opa, posso na barriguinha pegar uma gordurinha? Não, não tenho tempo, eu preciso de agora, estou fazendo força agora. Então usa a glicose muscular, ou seja, o glicogênio muscular. Tá? Então, dependendo da intensidade, eu vou estar utilizando mais glicose ou vou estar utilizando mais ácido graxo. Vou utilizar proteínas, aminoácidos? Também vou, sempre vou utilizar. Dependendo da intensidade, eu vou aumentar ou diminuir a utilização dos aminoácidos, que basicamente são as minhas fibras musculares. Mas elas nunca vão passar ali de 5% do total de energia produzida. Tá? Quando eu faço exercícios extremamente intensos, aí eu utilizo um pouco mais, em torno de 5% das minhas proteínas corporais. Mas a maioria sempre são os ácidos graxos ou a glicose. Bom, eu tenho aqui um slide que vai facilitar para vocês, deixa eu ver se eu coloco ele aqui rapidinho, tá?
para facilitar bastante o nosso entendimento. Um pouquinho aqui, achei. Bom, vamos lá, olha aqui. Basicamente, eu vou utilizar a creatina fosfato. Nos minutos iniciais, nos segundos iniciais do meu exercício. Então, dependendo do grau de treinabilidade do indivíduo, até 10 a 15 segundos, eu tenho a minha creatina fosfato sendo utilizada prioritariamente como produtora de ATP. Ok, o meu exercício passou de 15 segundos, meus níveis de creatina fosfato musculares eles vão cair, porque a quantidade estocada no meu corpo é muito pequena, e eu começo a utilizar quem agora prioritariamente? A glicose, tá? O glicogênio. Então, eu utilizo o glicogênio também nos minutos ali iniciais, dependendo também do grau de treinabilidade de um indivíduo, tá? O glicogênio ele pode sustentar um corpo de 40 segundos a 1 minuto e meio, ok? E depois eu vou ter a utilização aqui da respiração mitocondrial, que é a fosforilação oxidativa. Acima de 1 minuto, quem vai estar atuando prioritariamente vai ser a fosforilação oxidativa, como eu falei. Ela pode utilizar a glicose para produzir energia? Pode, tá? Lembra lá da minha via glicolítica? Ela vai terminar como piruvato. Aquele piruvato ele vai entrar na mitocôndria, vai ser convertido a acetil-CoA e passar pelo ciclo de Krebs. Mas eu também posso utilizar o ácido graxo. O ácido graxo passa pela beta-oxidação, vai entrar na mitocôndria e também vai produzir ATP. Olha só que bacana nesse daqui. Aqui, ó, eu tenho dois gráficos que podem exemplificar bem, tá, a proporção de utilização desses substratos energéticos com relação à intensidade do exercício e com relação ao tempo de duração do exercício. Olha que bacana. Vamos atentar para o verde e para o azul. Verde são ácidos graxos livres. Azul é o glicogênio muscular, tá? Exercícios de intensidade mais baixa, intensidade que está dizendo aqui, 25% do quê? Do percentual do VO2 máximo. Galerinha, só para a gente ficar bem claro, o que é essa intensidade? Como que eu posso, então, distinguir essa intensidade? Tá? O que eu posso delimitar como intensidade? Eu posso usar vários fatores. Exemplo, aqui, VO2 máximo. Eu faço uma avaliação nesse meu indivíduo para ver qual é o VO2 máximo desse indivíduo. E eu vou fazer, então, um exercício com ele que vai ser aproximadamente tantos por cento do VO2 máximo, aquele 100%. Aquele 100% é a capacidade máxima de um indivíduo conseguir realizar uma atividade física, um exercício físico. Tá? Eu cheguei em 100% num exercício, ele já vai estar bem cansado, quase não conseguindo mais executar o exercício. Então, 25% é uma quantidade leve, é tranquilo, o indivíduo consegue realizar facilmente. O que mais eu posso utilizar como fator de intensidade de um exercício? Frequência cardíaca. Eu tenho a minha frequência cardíaca máxima, existe um cálculo para eu achar a minha frequência cardíaca máxima, e existe um outro cálculo para eu achar uma frequência cardíaca ali que vai estimular o percentual de intensidade em cima da minha frequência cardíaca máxima. Então, eu vou fazer um exercício a 25% da minha frequência cardíaca máxima, é uma atividade leve, tranquila. O que mais eu posso utilizar para eu ter um parâmetro de intensidade? No caso da musculação, eu faço o teste de uma repetição máxima, que é o teste de 1RM, que é aquele peso que o indivíduo ele vai realizar o movimento apenas uma vez. Ele não vai conseguir a segunda vez porque vai estar muito pesado. Então, aquele 1RM é aquela repetição máxima. Ele só consegue fazer uma repetição com aquele peso. Então, eu posso fazer então um treino com 70% do 1RM, para ele fazer um número de repetições maior. Eu posso utilizar também a escala de Borg, que é uma forma mais subjetiva de eu entender qual que é o treino, a intensidade daquele indivíduo. A gente pode fazer um dia de aula somente de avaliação para ver a intensidade, se vocês quiserem uma próxima oportunidade. Tá? Vamos voltar aqui para o gráfico. Então, olha só. Eu tenho aqui, em um treino que ele é realizado a 25% do VO2 máximo, ou seja, leve, tranquilo, é uma coisa fácil de ser realizada.
repara que prioritariamente, repara que não é exclusivamente, eu tenho outros substratos energéticos sendo utilizados, mas que prioritariamente eu estou utilizando ácidos graxos livres para produção de energia. Beleza? E olha só, vamos agora aqui para o outro lado desse gráfico. Vamos fazer um exercício a 85% do VO2 máximo. Repara agora qual é o substrato energético que está sendo utilizado prioritariamente. Está sendo utilizado o glicogênio muscular. Está pesado, está forte. Ou se eu estou correndo, eu estou correndo muito rápido, tá? Uma velocidade muito alta. Se eu estou fazendo um trabalho de musculação, por exemplo, eu estou fazendo com um peso muito forte, tá? Um peso muito alto. Então a minha intensidade, a minha capacidade de realizar contração muscular, ela está grande. Então, quando eu tenho uma intensidade maior, eu tenho então o glicogênio muscular sendo utilizado prioritariamente. Falamos com relação à intensidade. Vamos aqui para o outro lado agora. Vamos falar um pouco sobre o tempo de contração, o tempo do exercício, o tempo que você se dedica àquela atividade, tá? Repara que nos minutos iniciais, ó, azul, glicogênio muscular, e vamos falar aqui ó, no amarelo, ácidos graxos livres, tá? Nos minutos iniciais, eu vou estar utilizando prioritariamente quem? O glicogênio muscular. Mas lembra que a minha quantidade de glicogênio ela é menor que a minha quantidade de ácidos graxos. Então, à medida que o tempo de exercício vai passando, eu deixo de usar o glicogênio muscular e passo a utilizar quem? Ácidos graxos. Então, quanto maior é a quantidade do tempo de contração muscular, maior vai ser a prioridade de ácidos graxos e quanto menor, tá, vai ser de glicogênio. O que isso quer dizer? Depende muito do exercício que eu vou fazer, da intensidade que eu vou fazer, do tempo de duração desse exercício, perdão. Eu vou ter a queima maior ou a utilização maior ou de ácidos graxos ou de glicogênio muscular, tá? E isso vai variar bastante, isso vai ter uma ligação direta com a dieta de um indivíduo. Vamos dar um exemplo prático aqui para gente. Maratonistas. Os maratonistas, eles fazem ali a sua corrida, tá? Durante 1 hora e meia de corrida, em torno de 70%, 75% do seu VO2 máximo, ou seja, é uma intensidade alta, tá? Quase chegando em vigoroso, tá? De moderado para alto. De moderado para alto, eu vou estar utilizando qual substrato energético para a produção de energia? Glicogênio muscular, ou seja, glicose, ou seja, a alimentação dele tem que ser rica em quê? Carboidratos. Então, se você for ver um maratonista antes da prova, um dia antes da prova, o prato dele é uma montanha de macarrão. Ele come muito carboidrato para aumentar seus níveis de carboidratos, de glicose e glicogênio muscular, tá? E conseguir ter um bom desempenho lá durante a maratona. Lembra? Uma maratona não existe de longa duração? Sim. Porém, este indivíduo, tá, realiza uma intensidade muito alta e o corpo dele está adaptado àquele tempo de duração. Tá? Geralmente os atletas são de alto nível. Ok? Então, o que você tem que saber antes de montar um cardápio para o seu paciente? Chegou o seu paciente no consultório, eu faço exercício físico periodicamente e eu preciso de um cardápio. Beleza. Qual exercício você faz? Tá? Primeiro, qual é o seu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer ficar mais forte? Não. Indiferente do meu objetivo é aumentar a minha performance. Tá? Eu quero aumentar a minha capacidade ali de diminuir o tempo na corrida, de aumentar o peso ali que eu estou carregando. Então, tá bom. Qual é a intensidade do exercício que você faz? Pesado. Então, você sabe qual tipo de alimento que ele tem que comer, tá? Que ele tem que ali, então, qual tipo de nutriente você vai priorizar para a alimentação dele. Eu faço exercícios com intensidades altas. Então, você vai dar um aporte maior de carboidrato para esse indivíduo. Tá? Eu faço exercícios de baixa intensidade.
tá? Mas de longa duração, então ele vai utilizar prioritariamente os ácidos graxos, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Caso não entenderam, a gente conversa de novo numa outra oportunidade. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês já ouviram falar de HIIT? Isso, HIIT, provavelmente já ouviu falar, tá? Mas você ainda não sabe muito bem o que é. Bom, só para esclarecer rapidamente para vocês, a gente pode um dia fazer uma aula só de HIIT também, tá? Que a professora Fernanda falou assim, Flávia, é rapidinha a aula, tá? Já passei de 30 minutos aqui, então rapidinho. HIIT, ele é bom ou ele é ruim? Não sei, tá? Minha opinião, ele é maravilhoso, tá? Não só a minha opinião, a opinião de vários estudos científicos que estão sendo realizados já sobre o HIIT. Ele é bom em vários sentidos. Para quem hoje em dia, né, a gente não tem tempo para nada. Hoje em dia a gente está corrido, se o dia tivesse 48 horas em um dia seria ótimo, porque a gente ia conseguir fazer algumas coisas. Então você consegue fazer uma atividade em pouco tempo, 20 minutos, 30 minutos, tá? Uma atividade muito forte, e ele tem uma capacidade de queima calórica, queima de energia muito forte, tá? O que seria o HIIT? Basicamente, eu subir numa esteira e eu colocar uma velocidade, uma intensidade naquela esteira que aproxima ali a 100% do meu VO2 máximo. Então eu vou correr muito, uma velocidade muito alta, 90%, durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, alguns HIIT vão até 4 minutos, e eu descanso, faço um repouso quase passivo, que é aquele repouso que eu começo a caminhar bem devagarzinho durante 3 minutos, tá? Dependendo ali da proporção do HIIT que você fez. Aí depois eu aumento de novo. Eu faço isso 4 a 5 vezes. Então eu dou esse estilo de, vamos botar ali um HIIT de 4 minutos, HIIT longo, 4 minutos. Eu dou de 4 a 5 tiros. Então isso vai dar de 16 a 20 minutos de pique, mas dividido ali em 4, 5 parcelinhas, tá? Estudos, depois eu passo esses estudos que a professora Faena vai disponibilizar para vocês. Estudos comprovam que HIIT comparado com musculação, eu tive um maior gasto, um maior emagrecimento de 100% dos grupos, tá, que foram estudados, um grupo somente musculação, um grupo somente HIIT, 70% quem fez HIIT teve um bom, tá, um emagrecimento significativo, 30% não. Quem fez musculação foi o contrário, 30% teve emagrecimento significativo, porém 70% não emagreceu o suficiente para falar que emagreceu, ok? Estamos falando de emagrecimento, não de ganho de massa muscular, tá? Ganho de massa muscular, isso fica diferente. Quando a gente fala também de HIIT e o exercício contínuo, ou seja, aquela caminhada de 50 minutos que você faz, o HIIT, ele se mostrou mais eficiente no emagrecimento também do que uma caminhada que eu faço ali a 60% da minha intensidade durante 50 minutos, ok? Então o HIIT, ela é uma boa alternativa hoje para que você consiga ter uma perda de peso, tá? Um emagrecimento mais eficiente, utilizando menos tempo do seu dia, ok? Então vamos lá, quais são as modalidades, fazendo um resumão aqui, as modalidades de exercícios que você pode estar auxiliando o seu paciente a buscar com um profissional de educação física, ou seja, você não vai recomendar exercício, tá? Nós temos exercícios ótimos que é a musculação, o aeróbico, tá? O anaeróbico musculação, o aeróbico pode ser uma caminhada, uma bicicleta ou o HIIT, ok? Obviamente, tudo isso vai depender de qual é o objetivo do seu aluno, do seu paciente, tá bom? Galerinha, espero ter ajudado vocês, muito obrigado, tá? Vou deixar meus contatos com a professora Faena, estou à disposição, quem quiser algum auxílio, alguma ajuda, é só me gritar. Professora Faena, tamo junto sempre, viu? Obrigadão, aquele abraço.